Hello, grade level 5. First thing I want to do with you guys is to review the verb to be that we were learning in our past classes. So verb to be we used to say that someone is something. Ser ou estar de alguma forma. Então, I significa eu, he significa ele, she significa ela, it é usado para coisas, objetos e animais, you, você e vocês, we, nós, they, eles e elas. Qual é o verbo to be de I? É am. I am. Qual é o verbo to be de he, she, it? É o mesmo. Vocês lembram qual é? É o is. Qual é o verbo to be de you, we e they? Também é o mesmo para os três. É are. So, I am, he is, she is, it is. You are, we are, they are. Bem, feita essa revisão do verbo to be, eu quero relembrar que na nossa última aula a gente viu um pouco sobre as profissões em inglês, as carreiras, né? Então, teacher, lawyer, police officer, doctor e algumas outras opções. E por que eu tô falando disso? Porque quando a gente vai falar que alguém tem essa profissão, a gente fala, ele é professor, ela é professora, ele é médico. E para conseguir verbalizar isso em inglês, a gente precisa saber do verbo to be. Por exemplo, como a gente pode ver aqui. Tem a imagem de um professor. Se eu quero dizer que ele é um professor, eu vou colocar he, que significa ele. O verbo to be de he, que é is, a teacher. Ele é um professor. O mesmo aqui. He is a doctor. E embaixo também. He is a police officer. Agora, se a gente trocasse esses personagens por personagens mulheres, a gente também trocaria o sujeito. E se tornaria she, que significa ela. She is a teacher. She is a doctor. She is a police officer. Se a gente quiser falar de nós mesmos, por exemplo, eu sou uma professora. Eu usaria o I. I am a teacher. Se a gente quer falar que alguém tem alguma profissão. You are a police officer. Você é um policial. Bem, uma coisa que vai aparecer como novidade nessa unidade é o uso do an e a, que a gente vai usar quando a gente for falar da profissão de alguém, de algum personagem, de alguma pessoa. O an, a gente sempre vai usar quando ele vier antes de uma palavra que tem o som de vogal. Então, aqui eu coloquei um exemplo. She is an architect. Então, architect começa com som de A. Então, por isso a gente usa o AN. She is an architect. O a gente vai usar quando tiver som de consoante. Então, como eu coloquei aqui no exemplo, he is a police officer. A police officer. Porque aqui começa com po. Police. Então, o som é de consoante, da consoante P. Mas nessas duas regras existem exceções. Por exemplo, a palavra honest, que começa com H, que é uma consoante, porém o som é de vogal. Então, you are an honest man. Você é um homem honesto. Começa com H, porém o som é de O, porque o H tem um som mudo nessa palavra. Então, o som continua sendo de uma vogal, mesmo iniciando com uma consoante a palavra.
O uso, então, é do an. You are an honest man. Já aqui no a, uma das exceções é a university. University começa com a letra U, que é uma vogal. Porém, o som é de uma consoante, university. Como se fosse um J-U no som. University. Então, fica it is a university. O som não é de uma vogal, é o som de uma consoante. Então, por isso, o uso do a. Agora, eu também queria revisar com vocês o auxiliar do e does. Eu comentei com vocês em sala de aula que do pode ser fazer, o verbo fazer, mas ele também se torna um verbo auxiliar em perguntas. E por isso eu queria revisar com vocês. Então, aqui de novo, usando os sujeitos I, he, she, it, you, we, they. Quando a gente vai usar o do pro I, a gente sempre fala do. I do. Quando vamos usar o do pro he, she, it, ele sofre uma alteração e vira does. Quando vamos usar o do para you, we, they, ele permanece do. Agora, quando a gente vai fazer perguntas, as nossas perguntas voltadas para a carreira. Eu já expliquei para vocês que what significa o quê? O do e does mais o sujeito mais o do, mas dessa vez no sentido de fazer. Então, aqui ele com o significado de fazer. Então, what do you do? Então, o que você faz? Aí a pessoa responde, I am a teacher. Então, deixa eu exemplificar para vocês. Se a gente for perguntar para alguém sobre qual é a função dela, qual é a carreira dela, a gente vai perguntar what. E a gente vai usar você, né? Então, é do, porque quando a gente usa you, o auxiliar é o do. What do you... E o do, de novo, no sentido do verbo fazer. Qual vai ser a resposta dessa pessoa? Vai ser I, que significa eu, am, que significa sou, a teacher, por exemplo. No meu caso, essa seria a minha resposta. Se a gente quer perguntar para alguém sobre a carreira de uma outra pessoa. Suponhamos que eu quero perguntar para você a respeito da carreira de alguma amiga sua. Então, eu vou perguntar, what does she do? E a resposta vai ser she is a vet, por exemplo. Então, eu pergunto what. O does, porque o sujeito sobre o qual eu estou falando é o she. Então, a gente faz o uso do does. E o do, no sentido de fazer. Então, o que ela faz? A resposta é, ela é uma veterinária. La, la, la.